1 Samuel, capítulo 17, versículo 23 ao versículo 25. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quando a gente lê o capítulo 17, o início do capítulo, você vai observar que é dada muita ênfase aos aparatos de Golias, a altura de Golias, a armadura de Golias, a haste que ele usava. E isso porque a forma como Golias se apresentava era extremamente intimidadora. E aqui nós temos uma das consequências disso. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E aí o que nós observamos, então, no texto, é que, no início, então, a ênfase é para o tamanho do desafio que o povo tinha diante de si. Mas o texto não fala somente disso. O texto fala sobre a reação do povo diante do desafio. Parece que Deus preparou o cenário para que Davi pudesse entrar no cenário de Israel de uma forma extremamente marcante. E é isso que acontece ali. O povo está em crise, porque aquele guerreiro, todo dia, quando o povo chamava a peleja, o guerreiro se apresentava e disse: tira um de vocês para lutar comigo. E aí todo mundo desmaiava. Um povo que estava querendo brigar, mas na hora que o gigante aparecia, todo mundo afrouxava. E é o que nós encontramos aqui no texto. E aí, então, diz o texto que nesse dia, 40 dias esse gigante já estava afrontando o exército. Nesse dia, diz o texto, depois que ele fez, falou as mesmas coisas que antes falara, Davi o ouviu. É uma figura, Davi aqui, uma figura que não estava presente nos outros 40 dias. Foi a diferença, justamente, da reação das pessoas dos últimos 40 dias. Davi agora ele tem a oportunidade de trazer uma reação diferente. Mas não é uma pessoa capacitada aos olhos do exército para lutar com aquele gigante. E é justamente essa pessoa que aparentemente não tem as capacitações necessárias, que se dispõe e que não sente o medo que os homens sentiam ali na batalha. E esse é um aspecto importante, porque é isso que faz de Davi alguém que enfrenta o desafio e que acaba vitorioso. Imagine um indivíduo, alguém que estivesse no lugar de Davi, um desses homens medrosos, tremendo mais do que vara verde para tentar jogar uma pedra no gigante. Acertava aonde? Então o que nós encontramos é Davi, um herói de Israel, que faz o seu primeiro feito heróico aqui, nessa passagem. E eu gostaria então que nós pensássemos um pouco sobre batalhas visíveis e vitórias invisíveis. O que nós temos aqui são batalhas visíveis, os homens estavam vendo. Mas as vitórias não eram apenas vitórias visíveis, mas as vitórias invisíveis estão presentes aqui no texto. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso. Primeiro, os desafios visíveis. Quais são os tipos de desafio aqui que nós podemos ter que enfrentar ao vencer obstáculos? Quais são os desafios? Primeiro desafio que nós observamos, o desafio da intimidação. 1 Samuel 17, 41 e o 44 nos diz assim: o filisteu vinha se aproximando de Davi, tendo à frente o seu escudeiro. Disse o filisteu a Davi: venha aqui e darei sua carne às aves dos céus e os animais do campo. O que é que o filisteu está tentando fazer com Davi? Intimidando. Todo mundo aqui já foi criança, né? Já fomos na escola, se não foi na escola, brincou com gente na rua, e alguém tentou lhe intimidar um dia.
Talvez a pessoa não fosse nem capaz de lutar com você. Mas a forma como a pessoa se apresenta, às vezes, intimida. E aí o que nós encontramos aqui é justamente alguém que se faz isso. O gigante já era gigante. A forma dele, a forma como ele se apresentava numa batalha já era intimidadora. Mas ele ainda tem palavras intimidadoras para tentar intimidar e amedrontar Davi na hora da peleja. E às vezes nós nos encontramos com coisas assim, com situações assim. É alguma coisa que você sempre evitou, mas um dia você acordou e disse assim, hoje eu vou enfrentar. E no dia que você resolveu enfrentar, a situação se apresentou de uma forma intimidadora. E você tinha que ter, então, uma decisão. Ou eu resolvo isso hoje, ou eu vou passar mais 40 dias vendo esse desafio e não resolvendo. E é isso que a gente precisa observar aqui nesse texto, nessa primeira parte. O desafio da intimidação. Toda vez que você se coloca na frente de um desafio, ele vai lhe intimidar. Porque se ele não lhe intimidar, não é desafio. É uma coisa que você faz no dia a dia, corriqueira, uma coisa normal que você resolve no dia a dia. E por isso não é um desafio. Mas todo desafio, ele é intimidador. E a gente, então, pode ter a tentação de querer se desviar dele, de se afastar dele e não resolvê-lo. E aí a gente fica daquele jeito, né? Você não resolveu, mas aquilo está na sua cabeça. Você vai ter que resolver. Está na sua mente, ó, coisa que não foi acabada. Você tem alguns desafios para resolver, tem coisas para resolver em sua vida, e você não resolve, e isso aí fica emperrando você. Porque ele intimida, de certa forma. Então está na hora de você vencer a intimidação. Porque é um desafio visível que você precisa romper e vencer. Então, desafios visíveis, o desafio da intimidação. O gigante gostava de intimidar e estava intimidando a nação de Israel e queria intimidar aquele rapaz novo, sem experiência, que estava na frente dele e que teve coragem de enfrentá-lo. Eu imagino que ele se achou humilhado. Como é que eu, um soldado bem treinado e todo cheio de aparato como eu estou, e eles mandam para lutar comigo um menino que nem armadura sabe vestir, que não sabe usar uma espada. E está lá o menino na frente dele com 5 pedras para jogar no gigante. Né? E muita habilidade para correr. E eu imagino que ele se sentiu humilhado, porque ele queria que mandasse um general ou alguém assim, imponente. Foi Davi mesmo, porque era o único que estava disposto a vencer qualquer tipo de intimidação. Segunda coisa que nós observamos quanto a esses desafios visíveis é o desafio da desvantagem aparente. É o que nós encontramos no versículo 45. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E aqui nós temos então outra coisa interessante. O que aparentemente Davi estava em desvantagem, porque o gigante tinha armadura e Davi não tinha. O gigante tinha capacete e Davi não tinha. O gigante tinha alguém que o auxiliava para carregar as armas, Davi não tinha. Tinha escudo e Davi não tinha. O rapaz foi completamente despreparado, aparentemente. Mas ele não precisava de nada que o gigante tinha, porque saiu dali vivo do jeito que entrou, e sem nenhum machucado, do jeito que entrou na batalha. A aparente desvantagem, às vezes, faz a gente tremer nas bases na hora de enfrentar uns desafios. E a gente precisa entender que muitas vezes nós vamos enfrentar desafios em que nós estamos aparentemente em desvantagem. Mas o que Davi encontra é conforto e segurança em Deus.
E aí, para Davi, na percepção de Davi, ele não estava em nenhuma desvantagem. Porque o Deus que ele servia o ajudou quando ele precisou enfrentar um urso, o ajudou quando ele precisou enfrentar um leão, e agora o ajudaria para enfrentar aquele desafio. Então, não acredite em aparentes desvantagens. Acredite na promessa que Deus tem para a sua vida, no projeto que Deus tem para a sua vida, e se submeta a ele, e você vai ser vitorioso por onde você andar. Porque é assim que nós enfrentamos os desafios da nossa vida. E o que Davi, então, enfrenta aqui é essa aparente desvantagem. Mas você vê que ele não se intimida. E por não se intimidar diante da aparente desvantagem, ele consegue, então, lutar e vencer o gigante. Essa é a segunda característica, então, visível. O terceiro desafio é o desafio da perseverança e coragem. Por que perseverança? Porque algumas pessoas tentaram fazer ele desistir. Tu não vai lá, porque o homem é um guerreiro desde novo e é experiente, e tu ainda não tem experiência. E Davi estava lá para contar as experiências da roça, as experiências do meio das ovelhas. Não tinha experiência nenhuma de lutar com homens, mas com animais. E aí o que nós encontramos, então, é essa necessidade de perseverança. Quem é que luta contra desafios sem perseverança? Como eu disse, o desafio, se não for alguma coisa que foge do natural, do normal, do seu dia a dia, não é desafio. É só uma rotina que você tem. Primeiro dia de trabalho, por exemplo, é um desafio. Mas depois que você tem anos que faz aquela coisa, que você aprendeu no primeiro dia de trabalho, aquilo ali não é mais desafio para você. Porque você já faz isso de forma fluente. Então, o que a gente precisa observar aqui é justamente essa percepção que Davi tinha. Eu preciso perseverar. Senão, não desenvolve. Você precisa perseverar. Está difícil arrumar um emprego? Vai ficar muito mais difícil se você cruzar os braços e disser assim, está difícil, eu não vou procurar mais. Não vou mandar currículo. Ou às vezes manda o currículo. Essa semana, novamente, alguém disse, vou mandar um currículo lá para sua mãe. Falei para a pessoa, você vai lá e conversa com ela. Porque se você mandar currículo, tem uma pilha de currículo lá que a gente só vai pegando, entrega, depois a pessoa pega e vai botando e fazendo a pilha. Tem que ir lá e conversar. Esse é o grande desafio. Porque a pessoa, às vezes, se deixa intimidar e não persevera. Porque para ela, só entregar o currículo e sair correndo quase de dentro da escola, já é suficiente. Não é suficiente. Você tem que fazer direito. E a perseverança vai fazer você fazer direito. Então, esse é outro aspecto que a gente precisa observar. O desafio da perseverança e coragem. Coragem porque você precisa perseverar de uma forma mais agressiva contra o desafio. A gente precisa de coragem. E às vezes a coragem é para fazer algo que o outro não está esperando. E a gente precisa entender esse aspecto dos desafios. Ter coragem e perseverança. Não é só perseverança para ficar levando paulada no lombo. É coragem para enfrentar, para dar o basta. Como eu vim falando inicialmente, todo mundo aqui já brincou na rua e já teve um valentão intimidando, fazendo bullying. Como foi que ele parou de fazer bullying com você? Como foi? No dia que você enfrentou. No dia que você foi corajoso, né? Pegou você assim, de mau humor, e você resolveu reagir, a pessoa parou. Porque a gente precisa ter coragem. Na vida a gente precisa ter coragem para alcançar as coisas que a gente precisa alcançar. Porque do contrário, a gente não avança, não desenvolve, e a gente fica assim, sem sucesso naquilo que a gente desejava ter. Esses são, então, os aspectos que nós encontramos aqui em Davi. Os desafios visíveis. O desafio da intimidação. O desafio da desvantagem aparente. O desafio
da perseverança e da coragem. E nós poderíamos dizer assim, o desafio do comportamento de manada. Comportamento de manada. Isso acontece muito, por exemplo, onde tem muita gente junto. Uma pessoa sai correndo, todo mundo sai correndo, ninguém quer nem saber o porquê. Eu me lembro de um amigo meu que trabalhava na Petrobras. Ele trabalhava no setor perigoso. E ele disse que um funcionário, um dia, lá nesse setor, a orientação é que todo mundo ande de forma compassada. Um funcionário passou andando rápido. Todo mundo saiu correndo. Porque é um lugar que tem coisa que explode. Então, um funcionário saiu, todo mundo saiu correndo. Não ficou ninguém. As pessoas nem queriam saber o que era que estava acontecendo. Então, o que a gente observa, às vezes, é esse comportamento de manada. Todo mundo está com medo. Então, eu vou ficar com medo também. Porque isso explica um pouco da minha falta de coragem. Porque eu estou no meio de todo mundo. Todo mundo está investindo em tal coisa, então eu vou também. A Telesfree estava aí. Todo mundo investindo. E aí muita gente, sem pesquisar, foi também. Mas aí você fica assim com aquela dúvida, mas aí pensa assim, não, mas fulano está investindo, ciclano está investindo, não é possível que isso aí está dando errado. Tanta gente investindo, até no dia que deu errado, porque você não pesquisou. Esse comportamento de manada, às vezes, bota a gente no aperto. E a gente precisa, então, começar a agir pela nossa própria razão. Davi poderia ir pelo comportamento de manada. Todo mundo está com medo, então esse homem deve ser amedrontador mesmo. Entrou ali, eu vou morrer, vou lá nada. Vou voltar para as minhas ovelhas. Mas não é assim que ele pensa. Porque ele não pensava e não reagia como o resto dos homens reagiam. E é isso que dá o diferencial de Davi. E é isso que vai ser o seu diferencial também. Não reagir como todo mundo reage. Porque você é um indivíduo que vive pela fé. E que tem percepção do Deus que lhe protege e que anda com você. E do que é que ele pode fazer através de você e para socorrer você e amparar você. E essa percepção, então, vai encher o seu coração e vai fazer de você alguém diferente. Não vai ter o efeito de manada em você. Porque o efeito é da fé. E isso vai conduzir você de forma diferente. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar é sobre a superação dos desafios invisíveis. Os desafios visíveis são esses, que os olhos veem e que todo mundo enxerga. Mas quais são os desafios invisíveis que nós encontramos aqui? Nós temos algum. Por exemplo, o primeiro, o desafio da insegurança. A insegurança faz muita gente ser fracassado na vida. A insegurança faz você não investir naquilo que vai trazer um retorno para a sua alma, para a sua vida. Insegurança. Jovem, quando começa a namorar, tem essa experiência, né, nas relações. Passa um ano inteiro querendo falar com a outra pessoa, mas a insegurança não deixa nem falar. No máximo, olha quando a pessoa não está olhando. Aí um amigo meu disse que uma vez uma moça chegou para ele e disse assim, eu lhe paquerei durante tanto tempo e você nem me deu bola. Ele disse, eu nem sabia, por que você não me falou? Insegurança. E aí a insegurança faz a gente agir desse jeito. Você vai perdendo oportunidades, porque a insegurança vai deixando você fraco diante dos desafios. Você age como fraco e fica evitando o desafio a vida inteira por causa de insegurança. Esse é um desafio interno. Ninguém vê. E que Davi venceu. E por isso ele foi vitorioso. Lá está Davi, nem um pouco intimidado com o gigante. Apesar do gigante intimidar todo mundo. Porque ele não era inseguro. Insegurança vai fazer você dar um passo a mais em muitas coisas na vida, quando você vence ela. E é o que nós encontramos aqui em Davi. Quando aparece um leão ou um urso,
e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, dou-lhe golpes e o mato. É o que Davi diz no versículo 34 e 35. Não há aqui insegurança em Davi. Por isso ele não deixa uma ovelha dele sequer ser levada por leão nem por urso. E é assim que ele vai vivendo no campo, e é esse tipo de comportamento que ele leva também para as batalhas. E se torna um grande herói de Israel e uma fonte de inspiração para todas as nações e até para nós hoje. Por conta dessa capacidade de vencer a insegurança. Então, a insegurança é algo que a gente vai precisar vencer. E é uma coisa interna. Ninguém sabe. Se você não agir como alguém inseguro, ninguém sabe que você está inseguro. Porque é uma coisa que você está dentro de você e que você precisa enfrentar. Insegurança é o primeiro desafio interno que Davi tem que enfrentar. Segundo desafio, o desafio do medo. Ao verem o homem, todos os israelitas fugiam cheios de medo. Mas eu imagino que alguns iam dizer assim, é porque eu não quero lutar hoje. Né? Criavam uma história para poder dizer que não tinha medo. Mas o negócio ali era medo mesmo. E a palavra medo significa antecipação do dano. Toda vez que você for antecipar o dano, você age com medo. Você não apanhou, mas você corre como se já estivesse apanhando. Você não se feriu, mas você evita como se já tivesse se ferido. Porque isso é medo. O medo você antecipa. E você não antecipa só o comportamento, você antecipa várias emoções inibidoras em você. O medo faz isso com a gente. Trava a gente. Sobe no muro alto e aí você não consegue nem andar. Porque está com medo. O que a gente observa aqui é que Davi teve que vencer esse obstáculo. A nação inteira com medo, mas Davi não teve medo. E é isso que o faz se lançar no novo desafio. Ele enfrenta o medo de forma corajosa. E todos nós precisamos fazer isso. E é interessante porque ele enfrentou o medo com relação ao urso e o leão, depois enfrentou o medo com relação ao gigante, passou a vida inteira enfrentando o medo. E está lá Saul com um exército inteiro atrás de Davi. E ele entra no meio do povo e manda pegar alguns instrumentos que estão em volta de Saul. Se alguém acorda, né, é coisa assim de gente meio doido mesmo. Se alguém acorda, mas a ausência de medo faz com que ele entre ali, faça o que tem que fazer e saia, e depois então tem o seu momento de se gabar, né? Mandando as coisas que ele pegou de volta. E o que a gente encontra então é alguém que consegue enfrentar o medo, que consegue enfrentar essa antecipação do dano, que consegue lutar ainda que as coisas estejam intimidadoras. E quando você lê os Salmos, você vai observar que ele passou por muitos momentos intimidadores. Mas o comportamento era contrário às intimidações que ele recebia. E é isso que a gente precisa observar e ter para a nossa vida. Não se deixe dominar pelo medo, senão você não vence nada na vida. Não se deixe dominar pelo medo, senão você vai ser um fraco e um fracassado na vida. Uma fracassada na vida. Porque o medo tem esse potencial de limitar você. Então, está na hora de você começar a viver pela fé. E viver pela fé, você vai vencer o medo. A Bíblia tem inúmeras promessas de Deus para as suas necessidades. Se apegue a essas promessas, desenvolva a vida de oração, creia que o Deus que você serve está com você para lhe dar o sucesso nessa empreitada e enfrente o que precisa ser enfrentado. Para que você possa, então, no futuro, contar o seu testemunho das vitórias que Deus lhe deu em momentos difíceis na sua vida. Tem que aprender a enfrentar o medo. Senão, você não vai muito longe nos sonhos e projetos e vai se tornar uma pessoa frustrada no decorrer da sua vida.
A pessoa que olha para trás e diz assim: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido dessa forma, mas naquele dia eu fiquei assim meio receoso. E aí você vai só contando o que você poderia ter feito se você tivesse feito. E é assim que vai viver quem não consegue enfrentar o medo. Então, Davi aprendeu a enfrentar o medo dentro de casa e agora, quando ele está no exército, ele enfrenta o medo também. É um inimigo interno que você tem. Outro dia eu até usei o exemplo da barata. Medo de barata. Não faz nada contra você. Se você resolver pisar nela, vira um nada, uma pasta branca embaixo do seu pé. Mas você tem medo da barata. Às vezes a gente faz isso, a coisa que faz você ter medo, você, de certa forma, superestima a coisa. De tal forma que você fica bloqueado nos sonhos e projetos que tem de desenvolver, e às vezes é uma coisinha de nada que você podia resolver com facilidade. Então, vença o medo, para que você possa ser vitorioso. Terceiro desafio interno, o desafio da dúvida. E aí é importante nós observarmos que Saul aqui tenta lançar dúvidas sobre Davi. Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 33 aí. O menino está lá todo disposto e aí vem aquele balde de água gelada em cima dele. Funcionou? Não. Porque ele vence esse obstáculo também. As pessoas estão em dúvida se ele consegue ou se ele não consegue. Eu imagino que elas não estavam em dúvida, elas tinham certeza que ele não conseguia. Mas a certeza do outro não era dele. E ele vai e enfrenta o desafio. Esse é um aspecto de quem vive pela fé. Quem vive pela fé não vive pela certeza do outro. Não vive pelo que o outro pensa. Não vive pelo que o outro acha. Não é o que sua mãe acha que é importante na sua vida, é o que você acha de si mesmo, porque o que você acha de si mesmo vai definir o seu comportamento diante dos desafios. Seu irmão mais velho, sua esposa, seu marido, o que eles pensam de você pode gerar dúvida em você, mas é o que você pensa de si que vai realmente significar na hora que você for entrar em desafios na vida. Então, nós precisamos entender que esse é um desafio interno que nós precisamos enfrentar. E que, se nós não enfrentarmos, nós provavelmente não vamos ter muito sucesso na nossa vida. Vença a dúvida. Tenha certeza do que você quer e procure alcançar de forma eficiente. O desafio da dúvida, Davi teve que vencer para que ele pudesse alcançar o sonho de se tornar guerreiro. Eu imagino que era um sonho, porque ele tinha as habilidades, pelo menos de coragem, e as virtudes necessárias para ser guerreiro, e ele via os irmãos mais velhos, todo mundo indo para a guerra. E quando vai para a guerra, ele não chega lá, entrega e sai. Corre para ir dar uma olhadinha na batalha. O que mostra que ele tinha um certo interesse por aquilo. E o que nós encontramos, então, é a oportunidade surgiu. E a dúvida foi dissipada. Porque não importava o que o rei pensasse a respeito dele. Não importasse o que Eliabe, o irmão mais velho, pensasse a respeito dele. Não importava o que os homens do exército, os guerreiros experientes de Israel pensassem a respeito dele. Ele tinha uma consciência a respeito de si, e é isso que o conduz para que ele pudesse, então, enfrentar aquele desafio. Quarto desafio interno é o desafio da comparação. E aí o que nós encontramos é Saul comparando ele com o outro guerreiro. Mas ele vence esse desafio. Porque apesar dos outros estarem comparando ele com o guerreiro, ele não se comparava com o guerreiro. E esse é um aspecto importante na nossa vida. Você vai encontrar pessoas no decorrer da sua vida que vão ficar comparando você com outras pessoas. Normalmente para diminuir você. Mas se você não aceitar esse tipo de comparação, e você seguir em frente, ainda que lhe comparem, você vai ser vitorioso em muitas coisas na vida. E é o que Davi faz.
Davi não está preocupado com a comparação que os outros estão fazendo entre ele e o gigante. Ele não está se comparando com o gigante. Ele simplesmente segue enfrentando o que precisava enfrentar, sem nenhum tipo de intimidação, porque não estava precisando comparar-se com ninguém e nem provar nada para ninguém. O que ele queria era ir para lá para a guerra. E pelo jeito, pelas vezes que ele saiu perguntando o que é que o rei faria, estava de olho em casar com a filha do rei e não pagar imposto. Então não era nada bobo. O que nós encontramos aqui é justamente esse aspecto na vida de Davi. Davi não se comparava com as outras pessoas. Então você precisa parar de se comparar. Veja, qualquer pessoa que começa a pregar e começa a se comparar com grandes pregadores, fica intimidado. Mas o indivíduo que não se compara com nenhum dos outros pregadores e que aceita as limitações que tem, vai vencendo e vai se tornando bom no que faz. E eu falei de pregação, mas pode ser com relação a trabalho de escola. Nós temos muita gente aqui no trabalho de escola. Ah, porque o outro professor que estava aqui era isso, era aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Você tem características diferentes do outro. E você precisa entender que você tem um perfil diferente, uma forma diferente de agir. Então não queira ser ninguém, porque você é você. Às vezes você, por exemplo, é uma pessoa mais introvertida. E a outra pessoa que você está substituindo foi uma pessoa extremamente extrovertida. Não tem comparação. Não tem como você comparar. Então você tem as suas habilidades, desenvolva, não fique se comparando, porque isso vai intimidando as virtudes que você tem e as habilidades que você deve desenvolver no lugar que você está. Então, Davi vence esse obstáculo também. Porque apesar de ouvir a comparação dos outros em relação a ele e o gigante, ele não se comparava e seguiu em frente, enfrentando esse desafio também. Quinto desafio é o desafio da falta de reconhecimento. 1 Samuel 17, 28 diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E aí o que nós encontramos aqui é Davi enfrentando críticas e desprezo do irmão. Dentro da família. Às vezes a gente enfrenta esse tipo de desafio dentro da família. Falta de reconhecimento. Não importa quanto você seja bom, não dão reconhecimento para você. E aí você não sabe por quê. No caso de Eliabe aqui, inveja. Talvez porque ele imaginou que ele seria ungido e viu o irmão mais novo sendo ungido na frente dele. E aí, então, vai criando essa falta de reconhecimento. Davi não se deixa intimidar por essa falta de reconhecimento. Era alguém com qualidades extraordinárias e desenvolveu as suas qualidades sem esperar reconhecimento de ninguém. E é assim que a gente vai seguir na vida também. Não espere ser reconhecido por pessoas para que você se sinta motivado para desenvolver o projeto que é o projeto da sua vida. É o projeto da sua vida, não é da vida do outro, não. É a percepção que você tem do que precisa ser desenvolvido. O outro tem uma visão completamente diferente. E aí você, então, está querendo ir pela cabeça do outro para poder ganhar elogios, para ganhar reconhecimento. Não faça isso, você vai destruir seus projetos. Você vai se frustrar. O que a gente precisa é observar que, às vezes, a falta de reconhecimento ou lidar com a falta de reconhecimento é um dos desafios que nós precisamos enfrentar. Às vezes é uma necessidade íntima que se tem desse reconhecimento. E você vai precisar lidar com isso, para que esse não seja um motivo de frustração e de desistir de projetos importantes para você. Porque os projetos são seus, não é do outro.
E o outro não é obrigado a descobrir que tem que dar uma motivação em você, dando elogios. Então, se foque no seu projeto e desenvolva de forma eficiente. Davi aqui não precisou de reconhecimento de ninguém. Nem do rei, nem do exército, nem dos homens, nem da família. Ele simplesmente seguiu, sem esse fator limitador que era a necessidade de reconhecimento. O último que eu vou destacar é o desafio do autoconhecimento. Autoconhecimento. Como é que a gente descobre isso? Versículo 39 e 40 nos diz assim: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho, 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa de pastor que carregava e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Não consigo andar com isso. Autoconhecimento. Todo mundo precisa de autoconhecimento. A gente precisa entender o que é que a gente consegue fazer e o que é que a gente não consegue fazer. Algumas coisas você vai descobrir que não consegue fazer fazendo. E outras, você desenvolve algum entendimento sobre aquilo. Mas a gente precisa entender e ter esse autoconhecimento. Porque o que Davi faz aqui, nessa guerra, nesse lugar, é uma aula de autoconhecimento. Porque ele sabia o que ele não conseguia fazer, mas ele sabia o que ele conseguia. Ele sabia o que a forma como ele poderia fazer, e é isso que ele faz. E veja que para ele deve ter sido bem constrangedor chegar para um monte de gente que luta nas batalhas, com armadura e com todo aquele aparato, e dizer, eu não sei usar isso, mas eu vou lá. É constrangedor ver as pessoas tendo uma expectativa de que ele, já que ele quer lutar, pelo menos ele vá protegido. E ele vai completamente desprotegido, como um pastor de ovelhas, fica desprotegido no meio do pasto. E aí o que nós encontramos, então, é essa percepção, esse autoconhecimento que Davi tinha. Entender as limitações para poder você prosperar no projeto que você precisa desenvolver. Entender as suas limitações vai fazer você investir na área que você é fraco. E aí é interessante porque tem algumas pessoas que são assim, elas têm a limitação, mas elas se gabam tanto das coisas que elas criam uma capa para esconder a fraqueza. Não expõe. E aí, por não expor, nunca trabalha aquela área que precisa ser trabalhada para desenvolver. E aí é interessante, porque Jesus, quando fala a respeito de vencer essas limitações, ele diz que a gente começa a vencer confessando. Você começa a vencer o pecado confessando o pecado, reconhecendo o pecado, reconhecendo essa limitação moral. E aí é reconhecendo a limitação moral que você então vai superar essa limitação. Da mesma forma com relação a qualquer outra limitação. A gente precisa reconhecer o limite que tem, para que você possa investir naquelas áreas que você precisa desenvolver. E à medida que você vai fazendo isso, você vai crescendo. Eu fiz seminário ali em Salvador. Tive alguns professores não muito bons. Aí foi o que eu fiz. Cheguei em Jussara, comecei a fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Porque o meu professor que deu essa matéria não dava a aula muito bem. E eu estudei e fiz resumo de vários livros, montei uma apostila e fui estudando dessa forma, fazendo um resumo de livro e juntando conhecimento de vários livros, encaixando e dando fluência para poder ministrar na igreja. E depois pegava a apostila e distribuía para os irmãos da igreja também,
para eles acompanharem com a igreja, com a apostila, levava a apostila para algodões, levava a apostila para Queimada Nova, para Cajueiro, e os irmãos estavam lá com a apostila, acompanhando os estudos. E foi assim que eu estudei pneumatologia, para superar uma limitação do seminário. Mas se a gente não reconhece que teve limitação, se gaba das qualidades que não existiam ali, você vai se limitando. Então a gente precisa entender essa capacidade que Davi tinha e aplicá-la às nossas vidas. Não é escondendo alguns complexos que você tem, que você vai superar esses complexos. É entendendo como é que o complexo funciona em você e enfrentar esses complexos, que você vai superar esses complexos. Essas limitações só vão ser vencidas em você se você resolver enfrentá-las. E você não enfrenta coisa que você nega que tem. Então está na hora de você começar a reconhecer a limitação que tem, para que você possa enfrentar e para que você possa crescer de uma forma exponencial na presença do Senhor. Essas são, então, as lutas que Davi venceu. Lutas externas e superou também desafios internos. Eu não sei qual é o seu desafio interno. Enquanto eu vou pregando aqui, você provavelmente vai pensando em alguma coisa que você está fugindo constantemente e precisa enfrentar. Talvez alguns desafios internos que limitam você, que deixam você amedrontado. Está na hora de você começar a se desprender dessas coisas que limitam você, para que você possa avançar, para que você possa se desenvolver. Então, essa palavra aqui é para você. É um incentivo para que você possa desenvolver a sua espiritualidade de uma forma adequada. Mas para que você também possa desenvolver projetos diversos na sua vida, de uma forma adequada. Você não foi chamado por Deus para viver pelo que se vê. Você vive pela fé. Então comece a viver pela fé. Comece a sonhar os sonhos de Deus. Comece a projetar coisas que você vai poder desenvolver no decorrer da sua vida. Comece a dar sentido novo para a sua vida. Porque a vida não é só isso que você tem feito no dia a dia. Não é só essa rotina. Você pode fazer muito mais do que a rotina que você adquiriu no seu dia a dia. Então está na hora de você avançar, de você crescer, de você se desenvolver. Está na hora de crescer. Então, enfrente os seus desafios. Cada um aqui tem um desafio diferente. Então, enfrente o seu desafio e cresça na presença do Senhor. Porque é isso que Ele nos chamou para fazer. Sermos exemplo de fé para as pessoas da nossa geração, como Davi foi na geração dele e continua sendo na nossa. Que você possa ser um exemplo de fé e de bênção na vida das pessoas que convivem com você no dia a dia. Amém?